A gente tem a palavra do Ariel Holang, e ele falou, tem a história do Marinho, né? A forma como o Marinho saiu, bravo, nem falou com o Ariel Holang, depois pediu desculpas, enfim, em redes sociais. Vamos ver aí. Normal, Marino es un jugador muy importante para nuestro team y es lógico que por ahí no quiera salir contento del campo de juego y eso es lógico. Quero saber o seguinte, o Facinca, vi que você se manifestou primeiro aí, depois na sequência o Pascoal. Até que ponto dá para tolerar essas reações do Marinho? Ele não é um mau caráter, ele não é um cara ruim de grupo, longe disso. Mas ele é explosivo. Dó, hein, não é a William? primeira Desculpa, vez que hein? acontece. Diga. Desculpa. Pode Nós falar. estamos querendo fazer o quê? Pode falar. Nós estamos querendo... Desculpa. O cara pediu desculpa logo na sequência, voltou para o banco de reservas. Ficou lá ajudando o time em campo. Postou nas redes sociais. Mas o problema... Morreu a história. Sim, ô Sormani, mas o problema... Eu te entendo, mas o problema é o seguinte, isso acontece toda hora. Tem uma pede Toda desculpa, hora, tem um com o problema, Marinho, pede eu não desculpa. vejo. Não dá para ele se controlar um pouco mais? Eu tô falando aqui, ó, o Marinho já aconteceu outras vezes dele pedir desculpas por reações no campo, não necessariamente com o treinador ou ficar bravo por sair, mas outras situações que ele é um pouco mais intempestivo. É controlar um pouco mais o Marinho, até para uma visão que se tem de seleção brasileira. O Tite falou que ele tá no radar. Eu não sei se tá ou não tá na realidade, entendeu? O Marinho pensa, tem todo o direito de pensar em seleção. Eu não sei se o que o Tite falou é só para fazer uma média ali, uma situação com um cara que chegou a ser pedido em seleção, se ele tá no radar mesmo, não sei. Mas até as reações dele podem, de certa forma, comprometer uma visão de seleção brasileira com relação ao jogador. Eu tô falando, o Marinho não é mau caráter, não é ruim de grupo, não é nada disso. E eu tô falando, você falou, ele pede desculpas, é verdade, postou inclusive no Instagram, mas é uma situação que já vem recorrente em outras circunstâncias. A gente pode até ver aqui, enumerar. Lembro do Marinho tendo atitudes dentro de campo assim, intempestivas, né? Não tá na hora dele também se acalmar um pouquinho também? Se acalmar um pouco. Às vezes uma atitude intempestiva dentro de campo pode causar uma expulsão e atrapalhar o time. Tem essas circunstâncias. Não tem que passar um pouquinho a mão na cabeça e repensar um pouquinho isso, o Facincani? Coisas desnecessárias, obviamente, como essas, né? Sair xingando o técnico, bravo e tal, é óbvio que podem ser evitadas. Mas ao mesmo tempo eu entendo que por mais cansado que estivesse o Marinho, e por mais que ele ainda estivesse numa condição de querer ficar no jogo, ou de que pudesse até ser trocado, vamos colocar assim, porque no caso dele estava um pouco irritadíssimo ontem na partida, tirar o Marinho do time do Santos é uma coisa que talvez eu evitaria ao máximo, porque ele é o cara decisivo. Eu evitaria pelo lado técnico da coisa. O que tem que se fazer é conversar com o Marinho para ele ser mais equilibrado com algumas decisões, ponto. Mas tirar o Marinho do time do Santos eu acho um pouco de exagero, porque se tem alguém em campo, mesmo no momento difícil do jogo, que pode decidir alguma coisa, é o Marinho. Então talvez fique essa frustração, porque ele sabe que ele é a peça decisiva e vendo o jogo como estava caminhando, com o São Lourenço crescendo, com o Santos precisando de um toque diferente, e aí abre-se mão do Marinho, o cara sai um pouco frustrado. É compreensível dos dois lados. Não tem que sair xingando o técnico, não tem que sair bravo com alguma coisa, mas ao mesmo tempo dá pra entender que, poxa, caramba, mas eu sou o cara que consigo resolver aqui agora, entendeu? Não dava pra esperar? Dá pra entender esse lado. Sim. Pascoal... Agora tem uma coisa. Isso, vai lá. Tem uma coisa. É legal, ele reconheceu, quando ele foi pro vestiário e ele volta, ele reconhece que ele tá errado. Ele vai pro vestiário, volta, tira a camisa, você vê que na subida dele pro vestiário, existem pessoas até no São Lourenço olhando para ele para ver a reação dele. Ele tira a camisa para o vestiário, daqui a pouco ele volta e fica sentado lá no banco de reservas. Fica lá acompanhando a partida. Agora, você vai dizer assim, o Sormani falou, mas ele já pediu desculpas, legal. Legal, ótimo. Não tem jogador que saia satisfeito de campo. Mas nenhum jogador é maior do que o Santos. Nenhum jogador é maior do que a camisa que ele está vestindo. Então ele deve, primeiro, respeito ao adversário, ao companheiro que entrou.
Segundo, respeito à camisa que ele está vestindo. Se ele não quiser cumprimentar o treinador, é falta de educação não cumprimentar o treinador, é um outro problema, aí já é falta de educação. Falta de respeito é com quem entra e com a camisa que ele está vestindo. Acho legal que ele tenha pedido desculpas, mas faço essa ressalva. Dá para melhorar. Dá para ele ser mais inteligente naquilo que ele faz. Ele é tão inteligente dentro de campo que fora do campo tem que sair e entender essas reações. Então, ele reconhece o erro quando ele volta e se posiciona de maneira positiva quando pede desculpas para o treinador, desculpas para o elenco do Santos, porque ele não pode fazer isso com quem está entrando, e pede desculpas para a torcida do Santos. Aí eu aplaudo o Marinho, mas ele tem que pensar da próxima vez em não fazer isso, porque ele não é maior do que a camisa que ele está vestindo. Agora, quem foi muito bem foi o Roland, né? O Sormani pode ter as restrições dele, o Ariel com a bola rolando, é verdade, ontem ele até deveria ter mexido, até para arrumar coisas que fez, né? As improvisações, as coisas que não deram certo, mas nesse ponto, primeiro, o Roland não fez barulho ali na hora, que o Marinho, também não acho algo tão assintoso assim, a coisa mais ou menos de não quero papo, não deve fazer, mas também não é algo tão assintoso assim. O Roland botou a água na fervura, na coletiva. Eu quero registrar que além da tal da rede social, que hoje as pessoas só vivem em rede social, né? Dão um peso para a rede social, mais do que o que ele colocou na rede social, ele coloca também na rede social que se desculpou junto ao técnico diante de seus companheiros. Isso é muito mais importante do que qualquer rede social. Porque tem gente que em rede social é anjo e na vida real a gente sabe muito bem o que é. Ele fez o principal, que foi se desculpar como técnico diante de seus companheiros. Se ele tivesse feito isso e não tivesse postado nada em rede social, seria muito mais importante. Agora, ele é reincidente. Não em relação a técnico, mas aquelas coisas... Lembra aqueles fins de jogo misteriosos que ele ficava ali ajoelhado, inconformado? Tem outros episódios envolvendo o Marinho. E eu acho que ele deve aproveitar, até porque o Roland foi muito diplomático, para daqui para frente pensar duas vezes, inclusive em atitudes que envolvam relação com o técnico e com os companheiros. Porque como o Pascoal falou, isso é um desrespeito com a camisa do Santos, com a torcida do Santos, com o treinador que tomou uma decisão errada ou certa, ele é o treinador, com o companheiro que está entrando. Então são essas ramificações. Com isso, o Marinho parece lidar bem. Ele lida bem, ele é um cara muito bem quisto por todo mundo. Ele sabe imediatamente, ele não é o cara que insiste no erro. A cabeça está quente, mas ele imediatamente não pensa duas vezes em publicamente se colocar que errou. Ele só precisa errar menos, para ter que se desculpar menos. Sim. Mas no momento, e olha, insisto, quem foi bem nessa história foi o Roland. Ele tem que aproveitar o espaço que esse técnico deu para ele, para fazer algo construtivo com isso. Sormani, vou fechar o assunto contigo, tá? Vai lá. Não, William, eu acho que estão amplificando demais essa questão, entendeu? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Morreu isso. Quem nunca fez isso? Quem nunca, de cabeça quente, tomou uma decisão intempestiva e segundos depois se arrependeu? O duro quando um cara toma uma decisão dessa, faz algo desse tipo e insiste no erro e não vou me desculpar, não estou errado, o técnico não podia ter tirado. Não, ele se desculpou. Ele voltou imediatamente para o campo, passou a dirigir o time ao lado do Roland, dando força, dirigir a maneira de falar, né? Dando força para os companheiros, gritando, olha lá, atenção, pega ali, marca aqui, acabou. Não vejo reincidência nele. Eu não me lembro de Marinho ter vindo a público pedir desculpas por nada. Eu não lembro. Essa história que o Celso falou dele estar no campo, ele não ofendeu ninguém. Foi depois de um jogo. Ele ficou sentado ali, pensando na vida. Por que o Santos perdeu? Ou por que o Santos empatou? Eu não me lembro. Eu não me lembro ele discutindo com o companheiro. Botafogo 0-0. Exatamente. Foi um jogo que o Santos deveria ter vencido e não venceu. E ele estava irritado com o futebol do time. Eu não vejo ele entrando em dividida com ninguém. Foi a primeira vez que eu vi o Marinho ter um comportamento desse. E está errado. Não deveria ter feito. Não deveria ter feito. Mas eu não vou jogar pedra nele, sendo que eu
E ele estava irritado com o futebol do time. Eu não vejo ele entrando em dividida com ninguém. Foi a primeira vez que eu vi o Marinho ter um comportamento desse. E tá errado. Não deveria ter feito. Não deveria ter feito. Mas eu não vou jogar pedra nele, sendo que eu fiz exatamente o que ele fez. Ele se desculpou. Acabou. Morreu a história. E tem vários jogadores que fazem isso e não se desculpam. O Gabriel Barbosa, por exemplo. Não se desculpa. Mas o caso do Marinho é normal. O caso do Marinho, eu, no meu caso, não tô nem levantando qualquer hipótese de, nossa, meu Deus, que atitude absurda, não. Eu só acho que coisas pequenas assim que podem ser evitadas, mas também o que ele fez ontem no Mundo Dólar, não saiu xingando, não vi ele xingando o Ariel Holan, não vi ele batendo no Ariel Holan, nada, ele saiu bravo, tá, depois eu falo com você. Agora o Ariel Holan, não vi ele batendo no Ariel Holan, nada, ele saiu bravo, tá, depois eu falo com você. Agora eu tô pé da vida que eu saí. Não foi nada semelhante a Leão e Carlos Alberto, é isso que você está dizendo? Não. Aí... As atitudes não dá nem o cheiro disso. Exemplo. E o Gabriel Barbosa, sim, às vezes tem atitudes que acabam gerando até uma humilhação a técnico. E já vimos N humilhações, né? E nunca se colocou a desculpa como... humilhações, né? E nunca se colocou a desculpa como a medida para ser remediada. Muito pelo contrário, né? O Marinho não. Cara, segue o jogo. Para mim, é o que eu falei. O Marinho, só tenta não fazer isso da outra vez. Dá uma disfarçada ali, depois você fica pé da vida e segue o jogo. Normal. O Marinho é um cara boa praça. Você falou em Gabriel Barbosa aí, preciso seguir com o assunto Flamengo. Sormani, fechou aí? Beleza? Quer concluir o raciocínio ou fechou? Fechou? Não. Acho que a gente já expôs aí os nossos pensamentos aí, e o torcedor e o fã do esporte tira aí a conclusão dele. Sim. Perfeito.